Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Nós vamos ler até o verso de número 6. Jeremias capítulo 18. Você achou? Diga amém. Glória a Deus. Já está no televisor, fica mais fácil e você pode nos acompanhar. Jeremias 18, do verso 1 ao verso de número 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, ou quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você pode dizer amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Esse texto fala do momento de maior queda espiritual no reino de Judá. O momento em que os sacerdotes haviam negado o verdadeiro valor do ministério sacerdotal. Estava acontecendo muita corrupção eclesiástica. E o que acontece é que, diante deles, tudo isso era comum, tudo isso era normal. A religiosidade agia como queria, sem a direção de Deus. O governo estava satisfeito, de maneira que o povo estava longe de Deus. E Deus levanta Jeremias. Jeremias é um profeta melancólico. Jeremias é um profeta que sente dores, porque a sua profecia, ela não é aceita, ela não é recebida. Ao contrário disso, Jeremias passa por vários momentos, e o pior de todos os momentos contra ele é quando ele é jogado dentro do poço, do Passur. A gente entende que ele tem um movimento ali de uma psicologia do poço cheio de lama. E ele se traumatiza, porque quanto mais ele fala e revela as coisas de Deus, mais o povo se rebela, fica endurecido e não recebe a palavra. E quando Jeremias estava na sua casa, Deus então despertou. E a palavra chegou a Jeremias na sua casa dizendo: Jeremias, levanta-te, vai agora até a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias teve que ter predisposição. Irmãos, as coisas que Deus tem para realizar, Ele vai falar ao seu coração, amém? O que Deus tem a fazer na sua vida, Ele vai falar ao seu coração. O problema hoje é que nós vivemos tão envolvidos com tantas coisas que não temos a capacidade de ouvir Deus falar, porque não temos uma predisposição de fazer como Jeremias fez. Foi até a casa do oleiro, e lá ele ficou apreciando o que o oleiro estava fazendo. E a Bíblia diz que quando Jeremias estava olhando, aquele momento que o oleiro vê um defeito no vaso, ele percebe que há ali algo que estava errado no vaso. A Bíblia diz que então aquele vaso foi quebrado na mão do oleiro, mas o oleiro não desistiu daquele vaso, amém? Ele começou então a amassar o barro, colocar água e bater. Para transformar aquela matéria-prima num vaso precioso, aquela matéria-prima precisava passar por um processo que era de mistura, de liga. E esse processo de mistura, de liga, havia necessidade de quê? De ser amassado. Toda aquela massa, aquele barro, precisava ser amassado. Então o oleiro pegou e começou a colocar água e misturar e amassar. Água, mistura e amassa e bate. Água, mistura, amassa e bate. Até que aquela massa pudesse ter uma liga e novamente voltar à roda, para que nas mãos do oleiro aquele barro se transformasse num vaso, num utensílio, mas sem defeito. E o texto diz que o oleiro tomou a fazer dele outro vaso
conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer, até chegar aquilo que o oleiro queria. O verso 5 diz: então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A precisão e toda a construção daquele vaso dependia do oleiro. As coisas que deveriam acontecer em Judá, que era o reino do sul, estava para ser transformado. Deus estava dizendo o seguinte: eu vou mudar a postura e o jeito como vocês estão vivendo, a forma como vocês estão tratando as coisas do meu reino. E não somente isso, como também o reino do norte, o reino de Israel, já estava em franca queda, em violenta situação de calamidade. E o texto diz bem claro que Deus estava dizendo: eu sou o oleiro e vocês são o barro. Irmãos, nós temos limitações tremendas. Nós temos impeditivos violentos, desde o campo do emocional até nas nossas ações e atitudes. No mundo espiritual, nós temos que entender que Deus é quem dirige e governa as nossas vidas. Amém? Quanto mais você ouvir a voz de Deus, quanto mais você descer a casa do oleiro, que é especificamente aqui, a casa onde a voz de Deus é anunciada, aonde Deus se torna aquele locutor e os ouvintes são aqueles que o seguem. Nós recebemos de Deus: vai até a minha casa, desce até a minha casa, porque eu vou te mostrar algumas coisas, vou falar o seu coração. Existem coisas dentro de nós que precisam ser amassadas, quebradas, para que o oleiro possa fazer novamente um vaso especial. Nós vivemos, irmãos, endurecidos, e às vezes até com os nossos defeitos, nós nos acostumamos a viver assim na presença de Deus, porque julgamos que Deus não leva em conta essas coisas, e caminhamos com Deus nesse vício religioso, aonde nós substituímos profundamente a voz de Deus pela voz da nossa consciência, pela voz das pessoas que estão ao nosso lado, por um convívio errado, por um costume completamente errado, e nós acabamos nos acostumando com isso. A nação de Israel estava assim, e Deus falou para Jeremias: olha, pede o meu povo para que ouça a minha voz. Foi um tempo difícil, mas Deus ainda estava acreditando que poderia fazer da nação de Judá uma nova nação, um novo reino. Mas para que isso acontecesse, irmãos, o povo deveria obedecer à voz de Deus. Obedecer à voz de Deus. Isso se faz tão difícil nesses dias. É muito comum a gente sempre responder fazendo com que as nossas crenças limitantes, os nossos posicionamentos, as nossas ações venham a se sobrepujar à voz de Deus. Para tudo você tem desculpa, para tudo você tem uma saída, mas não consegue se submeter, não consegue se render, se despojar, entender que Deus quer fazer um vaso novo. Irmãos, um vaso é um utensílio para conter alguma coisa. Imagine vocês, ali atrás tem 2 vasos, né? Está lá atrás. E você tem esse vaso quebrado, ou esse vaso rachado. Ele perdeu a sua função, a sua especificidade. Ele perde a sua importância. Nós não podemos viver na presença de Deus como um vaso quebrado, rachado, e nos acostumarmos com isso. Nós somos feituras e obras das mãos do Deus eterno. Amém? Nós fomos criados para conter alguma coisa, para manter algo. Deus nos criou para sermos vasos, utensílios, cheios da tua graça, cheios das suas bênçãos, das suas riquezas. O Eterno fala para Paulo, isso está em Coríntios, relatando a respeito da riqueza e da compreensão dessa vitória que temos em nossas vidas. E nós não podemos fugir dessa verdade. Deus te criou para conter alguma coisa.
Amém? Deus te criou para você ser cheio do Espírito Santo. Amém? E um vaso para ser usado por Deus tem que ser um vaso como Ele quer. Muito difícil, irmãos, mas a verdade é essa. O Evangelho não é segundo a sua aparência, nem segundo a sua consciência, nem a forma que você pensa. O Evangelho é como Deus tem falado. Mas isso quebra, sim, muitas coisas que você tem que rever na sua vida. E isso vai de encontro a algumas regras, para quebrar alguns costumes. Isso vai desfazer algumas coisas que você tem colocado como prioridade. Em 2 Coríntios capítulo 4, o verso é o de número 7. O apóstolo Paulo, ele retrata a importância de sermos criados pelo Senhor. Diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. A igreja pode ler? Eu vou falar um absurdo aqui, para te chocar. O Espírito Santo entrou no barro. Quem somos nós? Quem somos nós para termos esse maior tesouro? Nós fomos formados da matéria-prima mais barata, da matéria-prima que nem tem valor. Quase você pode olhar em qualquer lugar, você pode ver um monte de barro jogado, porque ninguém dá valor a essa matéria-prima. É uma matéria-prima que não tem valor econômico, valor comercial, porque ela não tem importância no mundo mineral. Deus nos criou justamente dessa matéria. Isso para dizer o quanto nós somos tão variáveis. Nós sofremos tantas mutações. Quando fala que nós vimos do barro, isso demonstra o tipo da nossa natureza, o tipo da nossa vida que às vezes vive em escala de recaídas, de fracassos, de intransigências, de dificuldades para entender, de complexidade. Nós somos difíceis. A nossa estrutura é barro. Isso revela a nossa limitação. O quanto nós somos pequenos. A riqueza desse barro é nenhuma. Paulo está dizendo: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não de nós mesmos. Nada que pudermos fazer e nada que ainda fizéssemos de grandes coisas para Deus não muda a nossa natureza. O valor e a riqueza desse tesouro é a glória que nós carregamos em nossas vidas. Nós fomos formados por Deus para conter o seu Espírito, a sua presença, a sua glória. Esse vaso é de barro. Quantas vezes a gente não entende pessoas que vivem com nuances de pensamentos e atitudes. Uma hora está bem, outra hora está mal. Dormiu bem, acordou nojento, chato, enjoado. Está tudo tranquilo, daqui a pouquinho começa a confusão. Um espírito de briga, um espírito de contenda, um espírito de rebelião, um espírito que está sempre insatisfeito, uma reação completamente antagônica, gente nervosa, agitada e pessoas cheias de vícios e cacomanias. Isso é o barro. Isso significa a nossa estrutura, a nossa natureza fraca, falho, uma natureza que é limitada. Você tem que entender que a glória do Senhor é que te faz ser um vitorioso. É a presença do Deus Todo-Poderoso na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, que faz com que a riqueza de Deus seja espelhada em nós, irmãos. Olha que o oleiro está sempre dizendo: olha, eu quero fazer um novo vaso. Mas para passar por esse processo não é fácil, porque o vaso tem que ser quebrado, tem que ser molhado, tem que ser amassado. Para ser feito um novo vaso, ele tem que vir para o processo da fabricação das mãos do oleiro. E não é fácil, porque você vai expor as suas feiuras, expor as suas fraquezas, expor a sua visão tão cotizada, tão minguada, tão pequenininha. Mas Deus está dizendo hoje: olha, é tempo de ser um novo vaso. É tempo de ser uma nova vida transformada pelo Espírito Santo.
De vez em vez, irmãos, o Espírito Santo tem falado. Já está na hora de você ser quebrado. Já está na hora de eu te fazer um novo vaso. Porque aquele poder que você trazia, aquela glória que você trazia, já não está mais reluzente, já não está mais tão poderosa e operante como antes. Porque um vaso rachado, um vaso quebrado, ele vaza, ele perde. Nós vivemos num processo a cada dia de pedir: Senhor, eu quero ser um novo vaso. Não tem diante de Deus títulos, não tem diante de Deus categoria de crente. Todos nós somos servos, irmãos. Todos nós somos vasos nas mãos do oleiro. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Todos nós somos vasos. Deus falou para a nação de Israel: assim eu quero ser para vocês um oleiro que tem o poder sobre o vaso para fazer conforme eu quero. Pode acontecer de alguém de estar vindo da igreja, de estar tendo uns encontros na igreja e não ter o Espírito Santo? Pode. Porque não adianta você escutar, mas não ouvir. Porque escutar, a gente escuta qualquer coisa. Se alguém gritar lá fora, do outro lado da rua, pode ser que eu ouça daqui, eu vou escutar. Mas não vou entender nada, porque não me interessa. A gente pode escutar qualquer coisa, qualquer som, qualquer barulho, mas você ouvir. O ouvir tem uma relação emocional. O ouvir tem uma relação em que você se compromete como alguém que está partícipe daquela locução. Aquilo já te envolve os seus 5 sentidos. Você já fica completamente envolvido com o que está sendo falado. Isso às vezes acontece dentro de casa. Muitas pessoas escutam muitas coisas, mas não ouvem o que o pai, que a mãe, que o filho estão dizendo. Significa que muitas vezes a gente escuta barulho, escuta ruídos, mas não consegue se envolver emocionalmente, se comprometer com a nossa capacidade de pensar, com a nossa capacidade de entender. Aí sim, isso é ouvir. Deus está falando para Jeremias: lá tu ouvirás o que eu tenho a dizer. Eu quero te dizer essa noite, o que você está ouvindo aqui é mais importante do que tudo que está fazendo barulho ao seu lado. Você não veio aqui escutar, mas você veio aqui ouvir a voz de Deus. E ouvir é diferente. Quando você ouve, você se envolve. Quando você ouve, você tem pensamento. Significa que os seus sentidos, eles estão funcionando, a sua área cognitiva está entendendo, está se envolvendo. Deus estava falando para a nação de Israel que, como um vaso, nós precisamos ouvir o que o oleiro tem a dizer. E é sobre isso, irmãos, que eu quero falar para vocês. Nós não podemos jamais dizer que Deus falou e você não se envolveu emocionalmente, espiritualmente com as coisas de Deus. A nação de Israel estava assim, vivendo dessa forma. A prática religiosa estava correndo livremente, o governo estava trabalhando normalmente, mas eles não estavam conseguindo ouvir o que Deus tinha para dizer a eles. Significava que eles iam para o culto, eles participavam dos eventos litúrgicos, eles estavam ali naquele ritual, mas não conseguiam ouvir a voz de Deus. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa se envolver. Hoje, Deus está falando com você. Você é um vaso. Todo vaso tem que conter alguma coisa. Quem faz um vaso pensa que esse vaso vai carregar alguma coisa. O que você está carregando de Deus na sua vida? O que você acha que a sua vida tem sido uma finalidade específica da presença do Espírito Santo? Essa foi a palavra de Jeremias. Jeremias, ele falou ao povo: sem vitimismo, sem se tornar agora um sofredor da psicologia do poço de Passur, de lama até a cintura, sem murmuração, porque às vezes nós queremos justificar os defeitos que nós trazemos em nosso corpo, em nossa vida, em função do que está acontecendo. Isso aí é aquele vitimismo barato. A gente tem que sair dessa matriz mental. A gente cria uma realidade paralela daquilo que é verdadeiramente real. A gente começa a fantasiar. É uma matrix religiosa, mental, espiritual. Enquanto Deus quer que você hoje faça o seguinte: olha, é
tempo de assumir um compromisso comigo. E se for necessário, é tempo de renovar votos, quebrar o vaso e deixar o oleiro. E é difícil, irmãos, porque ser amassado, ser amolecido, até que chegue aquela massa, aquela liga, como Deus quer, dói, machuca. Machuca porque sempre estamos tentando esconder os nossos defeitos. Sempre quem erra é o outro, sempre quem falha é o outro. Sempre quem comete os erros é o outro. A gente não consegue enxergar. Eu quero dizer para você que o processo do vaso se tornar aprovado é um processo muito difícil. Porque depois que ele é feito da mão do oleiro, ele vai para o processo de secagem. Sabe quando você tem que saber se aquela mágoa, se aquela dor, se aquela coisa que te alfinetava realmente já saiu da sua vida? Que você é capaz de ser um vaso novo, sem defeito, tem aquele processo de consciência, de reflexão, aquele momento em que você tem o Evangelho como interpretação. Você consegue interpretar as coisas que estão acontecendo na sua vida de maneira espiritual. Você consegue ver de maneira espiritual. E depois desse processo de secagem, o vaso, ele tem que ir para o forno. Todo vaso vai para o forno. E nós queremos viver na presença de Deus de uma maneira, Senhor, me transforma, me faz de novo. Mas no outro dia estamos cometendo as mesmas coisas, os mesmos erros. Não conseguimos ir para a secagem nem para o forno, que é o processo da têmpera, em que o vaso fica realmente capaz de suportar alguma coisa, de aguentar. Nós estamos precisando desse processo. Senhor, quero minha vida nova, quero ser transformado. E às vezes eu vejo assim, irmãos, não tem como a gente ser transformado se não for pela compreensão da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for gerada dentro de nós, se ela não dominar o nosso ser, porque o culto não começa fora de nós. O culto não começa nesse lugar. Isso aqui é um prédio, irmãos. Isso aqui é um prédio, é um templo físico. O templo do Espírito Santo somos nós, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Somos nós! Eu quero que você hoje pense se você gostaria de ser um vaso novo, para conter algo de Deus, para manter algo de Deus. Assim, Jeremias, como o oleiro tem poder sobre o vaso, eu, o Senhor, tenho poder sobre a nação. E Deus quer fazer isso com você. Mas você precisa se envolver com as coisas de Deus, ter predisposição. Às vezes as pessoas falam, o que você foi fazer na igreja? O que você foi fazer na igreja? Eu não sei qual a sua resposta, mas eu te daria uma forma de responder. Eu fui ouvir Deus falar, porque na casa do oleiro, o barro está nas mãos do oleiro. Você veio aqui porque Deus está falando ao seu coração. Nós queremos uma vida nova, mas não queremos o processo de Deus. Nós queremos uma vida nova, mas um evangelho segundo a nossa própria intenção e nossas prerrogativas, nossas arrogâncias, muitas vezes até as nossas atitudes tão hostis. O evangelho não é isso. Uma vida nova é uma vida quando você ouve a voz do Espírito Santo. As pessoas veem você. O valor não está no vaso. O valor está no tesouro que o vaso carrega. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não de nós mesmos. Eu gostaria que você fechasse os olhos. Eu gostaria que você meditasse um pouco na sua vida. Sabe, tem algumas coisas que precisam acontecer, tem algumas coisas que precisam dinamizar, potencializar. Você até sabe, mas você não tem tido atitude. Você ouvir a voz de Deus, você tem que ter atitude, você tem que ter predisposição. Para ouvir a voz de Deus, você não tem que agir com as suas emoções, mas você tem que agir com a sua decisão. É hoje, agora. Eu quero que você, em nome de Jesus, comece a pensar. O Espírito Santo, ele não quer fazer uma morada temporária, mas ele quer permanecer na sua vida, permanecer na sua casa. Ele quer mudar a sua história. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. A tua voz se faz ouvir, Senhor. No Espírito e na consciência de cada um aqui essa noite.
Eu sei, Senhor Deus, que há uma luta interior muito grande, porque a nossa razão tenta prevalecer. Mas nessa hora, em nome de Jesus, eu anulo, rejeito todo pensamento contrário. Todo espírito que agora reine contra a vontade do Deus eterno. Para que você seja um vaso novo, para que você seja uma nova vida, para que verdadeiramente o Deus eterno pode ser o oleiro e tenha poder sobre a tua vida, te tornando verdadeiramente um utensílio maravilhoso para levar a glória dele. Senhor, em nome de Jesus, eu desfaço toda a obra de Satanás. Se houver no nosso meio algum espírito, Senhor Deus, maligno, algum pensamento contrário à tua palavra, resistindo à voz do Senhor, eu repreendo agora e saia no nome de Jesus. Saia agora dessa vida, dessa casa, esse espírito que se instalou, esse demônio que está agora colocando esse impedimento sobre esses corações. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Caia por terra agora esse espírito que criou essa divisão, esse terror, essa maldição. Pai, fale ao coração. Fale, Senhor Deus, agora. Que essa pessoa seja tomada pela sua glória. Transforma, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Eu profetizo vida nova. Eu profetizo vaso novo. Eu profetizo um tempo de glória em glória, de fé em fé. Em nome de Jesus. Amém. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu quero ser um vaso novo. Quebra a minha vida. Faça-me de novo. Pois eu quero ser um vaso novo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.